Olá, 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 muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos aqueles que estão chegando aqui agora nesse dia 25 de agosto de 2021, quarta-feira às 7 horas da manhã, para poder participar conosco do nosso programa Wine Skin Mini Lives, onde nós estamos transmitindo o nosso programa de 8 lives envolvendo os principais temas da dermatologia para você, no @drjosevitor, sempre das 7 às 7h30 da manhã. É um prazer sempre estar aqui com vocês e nós estamos esperando os nossos seguidores chegarem. O Instagram tá avisando que a gente já está ao vivo, tá? E vou dando aqui alguns recados e fazendo algumas considerações enquanto os nossos seguidores eles vão chegando aqui para poder participar dessa live conosco hoje pela manhã. Esse é o nosso programa Wine Skin Mini Lives, onde nós estamos fazendo essas lives diretamente aqui do Vale dos Vinhedos no Rio Grande do Sul, por isso que nós temos esse nome, tá? E hoje nós estamos na nossa live de número 6, são sempre mini lives, pequenas lives com temas muito relevantes, que são temas que foram selecionados para a equipe e que envolvem as principais cobranças, as principais dúvidas, os principais temas que todos os dias nós temos questionamento, perguntas, dúvidas, como funciona, como que faz, como que não faz, quais os resultados, né? Então hoje a gente está, nessa semana a gente está fazendo esse intensivão de mini lives e hoje nós estamos na nossa 6ª mini live. Hoje nós falaremos sobre transplante capilar, principalmente com foco numa técnica especial chamada FUE, tá? Nós falamos na nossa primeira live sobre o melasma perpétuo, então nós fizemos várias considerações acerca do melasma. Nós fizemos também muitas considerações na nossa segunda live sobre pele e menopausa, uma vez que nós atendemos inúmeras pacientes que já se encontram nesse estado hormonal. Falamos na nossa terceira live sobre acne da mulher adulta, uma entidade que incomoda muito as pacientes, que também é muito frequente na nossa prática clínica diária. Falamos na nossa quarta live sobre cabelos, não a calvície feminina, uma vez que a incidência de queda de cabelo em mulheres vem aumentando significativamente nos últimos anos. Então também fizemos algumas considerações acerca desse tema. E ontem, dia 24, terça-feira, nós falamos sobre harmonização facial, tá? Então a gente desmistificou a harmonização facial, falamos sobre como é feito, né, uma avaliação anatômica profunda para se fazer uma harmonização facial, e falamos e mostramos cases de sucesso e mostramos casos de demonização facial também. Para você que participou, você deve ter visto, tá? E hoje a gente vai começar, portanto, falando um pouquinho sobre transplante capilar, um assunto que interessa tanto homens quanto mulheres, né? E que desperta muita curiosidade, principalmente no quesito como é feito, no quesito se dói, no quesito como é o pós, como é a minha recuperação, quando eu vejo os resultados. Então hoje a gente vai fazer esse passeio, essa viagem aí, por esse tema tão interessante que é o transplante capilar, focado principalmente nessa técnica, né? Que é a técnica que nós mais falamos hoje e que é a técnica que nós mais fazemos, que nós mais executamos hoje, que é o FUE, tá? Então vamos lá. Então começando a falar um pouquinho sobre essa técnica de transplante capilar, eu queria falar para vocês hoje um pouquinho sobre, vamos começar falando sobre como começou o transplante, na verdade, qual foi a ideia inicial do transplante capilar. Para isso nós vamos viajar um pouquinho pelo passado, conforme nós colocamos nesse diapositivo aqui para vocês, tá? Vamos lá, os primeiros transplantes que foram realizados, eles eram realizados por uma técnica chamada FUT, ou FUT, como alguns gostam de chamar. O FUT ou FUT significa Follicular Unit Transplant, ou seja, transplante de unidades foliculares. Como era feito o transplante capilar antigamente? Como era feito o transplante capilar lá atrás? O transplante capilar lá atrás ele era feito da seguinte maneira. Inicialmente, nós pegávamos e fazíamos uma seleção daquele paciente que era um candidato a ser transplantado.
Nós pegávamos esse paciente, internávamos esse paciente no hospital um dia antes da cirurgia dele. Fazíamos toda a avaliação e no dia da cirurgia, esse paciente comparecia ao hospital. Quando ele comparecia ao hospital, a gente pegava esse paciente, avaliava, fazia todas as marcações e, portanto, a gente levava esse paciente para o bloco cirúrgico, para a sala cirúrgica, e na sala cirúrgica a gente ia fazer uma anestesia. Nós íamos fazer uma anestesia, nós íamos fazer uma sedação nesses pacientes. Então nós trabalhávamos com o paciente sedado. Era necessária a presença de um anestesista na sala, de uma monitorização cardíaca, uma monitorização de oximetria, uma monitorização da respiração desse paciente, tornando o procedimento muito mais complexo. Então nós íamos ali na parte de trás da cabeça do paciente e fazíamos um corte aos moldes desse mostrados no esquema. Então a gente fazia um corte e nós retirávamos uma faixa de cabelo da parte de trás da cabeça do paciente, que media mais ou menos 20 centímetros de comprimento por mais ou menos 2 a 3 centímetros de largura. A gente chama essa faixa de strip. Então a gente retirava essa faixa da cabeça do paciente ali de trás. Essa faixa era enviada para a equipe e ali uma equipe de 5, 6 enfermeiras e técnicas de enfermagem, elas iam fatiando, como se a gente estivesse fatiando um bloco de presunto, as unidades foliculares, e separavam as unidades foliculares em 3, em 4, em 5, em 2, enfim. Enquanto isso, a gente vinha na parte de trás, aonde nós fizemos aquele corte e retiramos essa strip, essa faixa de cabelos para ser transplantada, e fazíamos uma sutura, dávamos ponto ali, tá? O que acontecia nessa situação? Condição número 1. Todos os fios que nós retirávamos ali da região transplantada, dessa faixa, nós colocávamos na cabeça do paciente. Nós colocávamos unidades foliculares com um fio, unidades foliculares com 2 fios, unidades foliculares com 3, com 4, com 5, enfim. Segundo detalhe, não havia uma avaliação, não havia um controle de qualidade muito interessante desses folículos. Os folículos que eram retirados, de uma maneira geral, eles eram colocados, tá? Por fim, o paciente, ele ficava com aquela cicatriz linear na parte de trás do couro cabeludo, que muitas vezes incomodava e que muitas vezes, quando a calvície dele avançava para a parte de trás, principalmente ali na região da coroa, acabava que essa cicatriz linear que nós deixamos naquele fute anterior, ela acabava ficando visível, e isso incomodava muito os pacientes. Principalmente pacientes que realizavam uma sessão, 2, 3 sessões de transplante, que ficavam ali com 2, 3 cicatrizes lineares na parte posterior da cabeça, que era um detalhe desagradável. Bom, terminado esse transplante, o que nós fazíamos? Nós deixávamos esse paciente internado entre 48 e 72 horas e todos os dias nós passávamos uma visita no hospital. A gente passava uma visita no hospital para avaliar esse paciente, para avaliar como é que estava a cicatriz, para ver se não estava tendo deiscência de sutura, a formação de seroma, infecções secundárias. E a partir de 72 horas nós liberávamos esse paciente para esse paciente poder ir para casa. Então era assim que era realizado o FUT, tá? É assim que era realizado o FUT. Então se vocês observarem, aqui nesse diapositivo, nós temos nesse esqueminha exatamente isso, né? Uma faixa mostrando uma faixa do couro cabeludo nesse primeiro hominho aqui do lado, na parte de trás da cabeça, de onde as unidades foliculares eram extraídas e a parte depois a cicatriz linear que se formava nessa região após a gente fazer a sutura. Esse aqui é um caso, por exemplo, esse aqui é um caso que eu estou mostrando para vocês, um caso que nós operamos agora no ano de 2021 de um paciente jovem até com 56, 57 anos, que já tinha sido submetido a um FUT. E o que aconteceu? Na parte receptora dele, ele ficou com muitos tufos de cabelo evidentes. Então ficou com aqueles cabelinhos, parecendo os cabelinhos do Cebolinha, parecendo os cabelinhos de boneca, né? E, além disso, ele ficou com áreas de atrofia, áreas de covinhas
profundas, áreas de covinhas profundas na região anterior da onde ele foi transplantado. Então, isso gerou cicatrizes inestéticas muito profundas e acentuadas. E além disso, ele ficou com aquela cicatriz linear na parte de trás do couro cabeludo. Então, esse foi um paciente que veio para nós, para a gente poder tratar esse paciente, ou seja, para a gente poder fazer um novo transplante nele e corrigir esses detalhes, esses cabelos de boneca e essas cicatrizes atróficas que ficaram na região anterior do couro cabeludo e fazendo um novo fouet. Mas por que ficavam esses cabelos de boneca? Ficavam os cabelos de boneca porque os fios não eram colocados, os folículos não eram transplantados fio a fio. Esses folículos eles eram transplantados em tufinhos. E segundo, por que ficava aquelas covinhas de forma tal que quando nós observávamos na tangente esses pacientes, a gente consegue ver aquela profundidade, aquela retração do couro cabeludo? Por que isso acontece? Isso acontece principalmente porque antes era usada uma agulha. Era usada uma agulha para fazer os furinhos, para fazer as covinhas aonde os fios iam ser, os folículos seriam transplantados. Então, pessoal, essa técnica que é o FUT, era a técnica inicial de que se dispunha lá anteriormente para a gente poder fazer o transplante capilar. Então os transplantes capilares eram realizados dessa maneira, com essa técnica, uma vez que era a técnica disponível no momento, né? Era a melhor técnica? De forma alguma. Era uma técnica que ainda precisava ser muito aprimorada, porém era o que existia no momento para poder ser feito. Depois dessa técnica, os japoneses, na verdade, eles desenvolveram uma nova técnica chamada fouet, ou fui, né? Como alguns gostam de chamar. O fouet ou fui significa extração das unidades foliculares. Ou seja, na técnica fui ou na técnica fouet, nós não mais cortamos a cabeça do paciente ali na região de trás. Pelo contrário, nós extraímos pontualmente folículo por folículo. Hoje, esse método, essa técnica fouet, ela é realizada num regime que a gente chama de regime de Spa Day. Por que regime de Spa Day? Spa Day, porque hoje é dispensável a internação do paciente um dia antes da cirurgia e também dispensável a permanência no hospital desse paciente por mais 3 dias após a cirurgia para acompanhamento clínico e só a posteriori o recebimento da alta. Por quê? Como é feito hoje o fouet na nossa clínica? Hoje nós recebemos os pacientes, nós começamos muito cedo o nosso fouet. Então nós recebemos os nossos pacientes hoje por volta de 5 horas da manhã, 4h30 da manhã. Esse paciente chega com muita calma na nossa clínica. O que nós fazemos a princípio? Nós fazemos todas as marcações. Nós fazemos as marcações da área doadora, nós fazemos as marcações da área receptora. Esse paciente que vem conosco para fazer fouet, ele já passou em consulta. Durante a consulta desses pacientes, já foi realizado uma tricoscopia, uma avaliação apurada da área doadora, da área receptora desse paciente, né? Então, ele já chega para nós com previsão de tudo que será feito ali. Então, nós fazemos a marcação da área doadora, fazemos a marcação da área receptora, raspamos o cabelo, conforme vocês podem ver aqui nesse diapositivo, lá em cima, essa parte de trás com esses quadrados desenhados, isso é o tratamento que nós damos à área doadora imediatamente antes de submeter o paciente ao fouet. Bom, depois que a gente faz isso, nós fazemos uma anestesia de dentista na pele da área doadora. Então hoje o fouet ele também dispensa a presença de um anestesista, ele também dispensa a presença de uma sedação profunda, o que incorre em menor risco de vida para o paciente e também em maior conforto para o paciente. Ah, mas essa anestesia que o senhor faz, doutor, é uma anestesia suficiente? É sim, é uma anestesia super suficiente. Todos os pacientes que são submetidos à técnica fouet conosco, é uma técnica absolutamente indolor. Absolutamente indolor. Então, feita a anestesia, nós levamos esse paciente para a nossa sala cirúrgica e ali na nossa sala cirúrgica nós começamos a fazer a furação. A furação no fouet ela é feita com um motorzinho.
É uma furação semi-automática. E nessa furação, nós vamos furar folículo por folículo. Então, nós vamos furar folículo por folículo. Então, não mais se faz aquele corte na parte de trás do couro cabeludo. Isso é feito manualmente, de forma semi-automática, tá? E é importante aqui a gente deixar bem claro que folículo não é a mesma coisa que fio. Por quê? Folículo é o que está enraizado lá dentro da derme profunda. Fio é o que você está vendo para fora. Nós podemos ter folículos de 1 fio, de 2 fios, de 3 fios, de 4 fios, de 5, de 6 e de 7. Naturalmente, quanto mais folículos de 2, de 3, de 4 fios nós tivermos, mais sucesso o paciente vai ter na colocação. Por quê? Ele vai ganhar densidade, né? Isso a gente chama de tricostasia. É o aparecimento de mais de 1 fio por folículo. Quanto mais tricostasia tiver na área doadora, melhor para o paciente, tá? Bom, feito isso, enquanto nós estamos realizando a furação na parte da área doadora, uma enfermeira vai retirando com uma pinça folículo por folículo. Isso é feito com muito cuidado, é feito de forma muito detalhada para que não haja transecção, para que não haja guilhotinamento, ruptura desses folículos na ocasião em que nós estamos retirando esses folículos da área doadora. Enquanto isso, o paciente ele fica deitado. Ele fica deitado inicialmente de lado, depois ele fica deitado com a cabeça nessa posição, com a barriga para baixo durante um período. Durante um período de mais ou menos 3 horas e meia, nós já retiramos todos os folículos da área doadora que nós vamos precisar para trabalhar, tá? Tendo retirado esses folículos da área doadora, nós vamos agora levar todos esses folículos para uma sala ao lado. Nessa sala ao lado ficam entre 3 e 4 assistentes nossas, enfermeiras, técnicas de enfermagem, fazendo uma avaliação, fazendo um controle de qualidade desses folículos. Fazendo um controle de qualidade desses folículos. O que elas avaliam? Se o folículo não está quebrado, se o folículo não está transeccionado, se o folículo não está rompido, se o folículo não está excessivamente acotovelado, de forma tal que hoje nós apenas utilizamos folículos que são viáveis para o tratamento. Folículos que são inviáveis para o tratamento, eles são dispensáveis ou eles são dispensados. Tá? Então, dessa forma, nós trabalhamos hoje apenas com folículos que são viáveis. Antigamente, a gente não fazia esse controle de qualidade. O que se fatiava no FUT era colocado. Daí, alguns transplantes pegarem, outros transplantes não pegarem, enfim, gerar toda essa problemática que a gente já conhece. Após essa etapa, que a gente chama de controle de qualidade ou foliculação, nós viramos o paciente de barriga para cima e aí nós vamos preparar a área receptora desse paciente. O que nós vamos fazer na área receptora desse paciente? Nós vamos fazer uma anestesia também local de dentista e depois nós vamos fazer as covinhas. As covinhas, elas são feitas para que depois a gente coloque o folículo dentro dessas covinhas. Então a gente vai fazendo covinha por covinha, desenhando a linha anterior, que a gente chama de hairline, que na verdade é a marca do cirurgião capilar. Então a gente desenha e faz essa hairline de uma maneira bem definida, tá? E aí nós fazemos toda a furação na área receptora. Feito a furação na área receptora, a equipe vem com a pinça, colocando folículo por folículo na área que nós desejamos tratar. Folículo por folículo na área que nós desejamos tratar. Então, a colocação é feita fio por fio, manualmente, exatamente nas covinhas que nós fizemos. Muito bom. O que muda, por exemplo, então, em relação ao FUT? O que muda é que nós não internamos o paciente mais, nós não submetemos esse paciente a uma anestesia geral ou uma sedação profunda, não existe corte e, portanto, não existe formação de cicatriz linear. A anestesia é uma anestesia toda local, os fios são colocados um por um e não mais colocados em blocos ou em grupos ou em conjuntos, né, que a gente chamava de cluster, né? Então a gente não mais faz isso.
E os resultados, portanto, são resultados muito naturais e terminando a cirurgia, você ou o paciente que fez um transplante capilar, ele vai embora no mesmo dia. A gente não segura mais esses pacientes no hospital como a gente segurava antigamente. Hoje o paciente ele termina o fouet dele e vai para casa. E ele vai fazer a recuperação dele em casa. Ao longo do dia, nós paramos para ir ao toalete. Ao longo do dia, o paciente para poder almoçar. Ao longo do dia, o paciente para tomar café da manhã. Ao longo do dia, o paciente para poder tomar café da tarde. Então, hoje, essas são as principais diferenças. Então, não existe mais formação de cicatriz linear, uma vez que não existe mais o corte na região posterior do couro cabeludo. Não existe mais uma aparência em cluster capilar, o que a gente chamava, né? Resultado desse FUT. O resultado ele é um resultado muito natural, uma vez que esses fios eles são pulverizados na área receptora, uma a uma. Tá? Então, e esse regime de spa day, ao término da cirurgia, o paciente tem a oportunidade de ir embora para casa e se recuperar em casa, né? Então, isso é um conforto muito grande para o paciente. E como o fouet, ele trouxe com ele todo esse conjunto de medidas favoráveis, hoje é um procedimento que é extremamente procurado para aumento de densidade, para preenchimento de áreas sem cabelo, para procedimentos corretivos de futes ou até mesmo fouets anteriores que foram feitos e que não pegaram. Ele é procurado também para mulheres, para poder fazer aumento de sobrancelha, para transplante de barba em homens, né? Então hoje o fouet ele se tornou um procedimento corriqueiro, exatamente por não incorrer mais nos mesmos riscos e não mais submeter ao paciente ao mesmo estresse cirúrgico que o FUT antigamente submetia, tá? Bom, algumas considerações sobre o fouet que são importantes. Muitos pacientes eles chegam na clínica preocupados com a quantidade de folículos que nós iremos transplantar. O que eu digo para esses pacientes? Ao contrário de muitas pessoas, nós dizemos para o paciente o seguinte, que para que um fouet seja adequado e ele seja o mais próximo do ideal possível, existe uma série de fatores que precisam se manifestar em conjunção para que esse fouet seja o mais próximo do ideal possível. Por exemplo, nós sabemos que quanto mais farta a área doadora, melhor o fouet. Quanto menor a área receptora, melhor o resultado do fouet. Quanto mais grosso o fio, melhor o resultado do fouet. Quanto mais tricostasia na área doadora, melhor o resultado do fouet. Portanto, todos esses fatores, quando eles estão presentes em conjunto, isso favorece o melhor resultado para o fouet. Por quê? Porque muitas vezes nós tratamos casos de grandes calvícies. E essas grandes calvícies, geralmente elas requerem 1, 2 ou 3 sessões de fouet para que a gente consiga oferecer uma densidade tão alta quanto naqueles casos de pequenas calvícies, ou apenas de entradas de recessos frontais, ou perdas localizadas de cabelo, ou uma rarefação capilar mais de topo, ou uma rarefação capilar pós-coronal ali na região da coroa, tá? Então, a gente sabe que o resultado do fouet ele está intrinsecamente ligado a esses detalhes. Segunda coisa, em relação à quantidade de fios, o que eu digo para os meus pacientes hoje é que hoje nós trabalhamos sempre com a máxima quantidade de folículos possíveis dentro daquilo que ele tem para me oferecer e dentro daquilo que não vai implicar em risco da gente poder levar a uma exaustão da área doadora desse paciente. Então a gente sempre explica o seguinte, porque o paciente às vezes ele chega e abre a internet e fala assim, doutor, tem uma paciente lá tem uma médica lá em Curitiba, tem uma médica lá no Ceará que ela trabalha com 5.000 folículos. Ok, a gente consegue trabalhar com 5.000 folículos, a gente inclusive já trabalhou várias vezes com 5.000, 4.800, 5.200 unidades foliculares. Só que isso não é de praxe.
Por quê? Porque às vezes eu digo para você que eu vou tirar 5.000 folículos de você e você me dá só 3.000 folículos. E isso é uma coisa que eu vou descobrir durante o transplante. Então, o que eu digo para o paciente é assim, até 2.000 folículos, isso é uma sessão de FUE convencional. Entre 2.000 e 3.000 folículos, isso é considerado pela literatura uma mega sessão. Acima de 3.000 folículos é considerado uma gigasessão. Nós praticamente hoje trabalhamos somente com gigasessões, a menos que um paciente necessite de 2.000 folículos para poder cobrir 2 recessos frontais. A gente não vai tirar 3.000 se ele não precisa, pelo contrário, a gente quer extrair o máximo possível e deixar também folículos para que no futuro ele aproveite esses folículos para um novo transplante. Né? Então, em relação ao número de folículos, eu sempre digo isso para o paciente. E eu falo, olha, retirar 500 folículos a mais para mim, retirar 1.000 folículos a mais para mim, não me custa. Se você for me dando folículos, eu vou retirando. Por quê? Porque isso para mim representa 40 minutos, 1 hora e meia a mais de trabalho e eu já estou com a equipe toda armada e preparada para fazer o teu transplante naquele dia. Então, é assim que a gente trabalha. Então, a gente não vende transplante capilar por número de folículos. A gente indica o transplante capilar, a gente faz uma avaliação da área receptora, a gente faz uma compatibilização da área receptora e da área doadora. Então, é isso que nós estamos mostrando aqui nesse diapositivo. Observe, por exemplo, o aspecto de uma área doadora aqui do lado, o aspecto de uma área receptora aqui. É uma área receptora em um paciente jovem extremamente exigente. É uma área receptora que exige uma grande quantidade de folículos para que a gente consiga fazer uma cobertura adequada. Então, se vocês analisarem aqui, a gente mostrou aqui essas cenourinhas e as covinhas aqui representadas por esses favos de mel aqui da abelhinha, né? Da colmeia da abelhinha. E para que o FUE, para que você possa fazer um FUE, você precisa ter uma compatibilização entre a área doadora e a área receptora. Então eu sempre digo para muitos pacientes também, FUE não é para qualquer um, não é para quem quer. O FUE é para quem pode. Para quem pode no sentido de ter uma área doadora compatibilizada com uma área receptora. Ok? Então esse hoje é o método FUE, é o método mais moderno e é o método que nós utilizamos para poder fazer o transplante capilar nos nossos pacientes. Transplante é diferente de implante, pessoal. Implante é quando nós colocamos uma matéria morta dentro, por exemplo, do corpo humano. Então, se você coloca uma prótese de quadril, uma prótese de fêmur, isso é um implante. Se você coloca, por exemplo, uma válvula cardíaca, isso é um implante. Se você coloca um stent numa coronária, isso é um implante. Mas se você coloca um rim numa pessoa, isso é um transplante. Se você coloca um folículo numa pessoa, isso é um transplante. Então, em termos de nomenclatura, muitas pessoas me perguntam também, é implante ou é transplante? A terminologia correta, no caso do FUE, é transplante capilar. Transplante capilar, tá? E, então, eu gostaria de mostrar para vocês aqui agora, olha, em resumo, do ponto de vista visual, essas fases do FUE que nós descrevemos. Então vejam, na primeira fase nós fazemos a furação com esse rotorzinho, tá? É uma furação que é feita de forma mecânica, manual. Depois, concomitantemente, as nossas assistentes vão retirando esses folículos com uma pinça. Esses folículos eles são encaminhados para uma sala de microscopia e lá eles são passados por um controle rigoroso de qualidade, onde folículos inadequados são descartados, folículos adequados são admitidos para serem colocados e além disso nós separamos folículos de 1 fio, de 2, de 13, de 4. Por quê? Porque existe toda uma distribuição milimétrica que nós devemos obedecer, isso é técnica, na hora de fazer, por exemplo, a hairline, que é a linha anterior do couro cabeludo, tá? Então nós precisamos ter esses folículos separados por número de fios. Depois nós viemos na fase receptora, e na fase receptora nós fazemos uma anestesia de dentista com um bloqueio e fazemos as covinhas. Hoje nós fazemos as covinhas com essa ponteirinha que vocês podem ver aqui nesse quarto quadradinho. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta que é feita com... Seja bem-vinda, Dai. A Dai é uma das nossas assistentes aqui do FUE, né? Essas covinhas, elas podem ser feitas com uma ponteirinha de safira ou elas podem ser feitas com uma lanceta.
Hoje nós direcionamos uma situação ou outra a depender se o paciente tem um couro cabeludo mais macio, se o paciente tem um couro cabeludo mais endurecido, se esse paciente tem um couro cabeludo mais elástico, se a área que nós vamos tratar já é uma área com fotodano crônico, né? Ou seja, é aquela calvície que o paciente já tomou muito sol, ele apresenta elementos ali já de uma fotoheliose crônica, aí nós optamos por fazer ou com uma lanceta ou fazer com uma ponteira de safira. Independente de se fazer com uma e com outra, fato é que hoje, com essas duas técnicas, nós não deixamos cicatriz nenhuma na área receptora. Então as pessoas que olham e observam, elas podem olhar para a área receptora e não mais elas vão ver aquelas covinhas, aquelas depressões puntiformes que os pacientes com FUT principalmente exibiam na área receptora. E por fim, depois de feito tudo isso, a equipe vem fazendo a colocação de fio por fio dentro dessas covinhas que nós elaboramos. Então observem o seguinte, observem que é um procedimento absolutamente artesanal. Muitos pacientes falam, puxa doutor, nós vamos começar às 5 da manhã e nós vamos terminar às 3 da tarde, às 4 da tarde? Sim. Por quê? Porque tudo é muito artesanal. Então vejam o seguinte, pensem assim, se nós vamos fazer um transplante capilar e nós vamos retirar ali 4.000 folículos, tá? Esses 4.000 folículos, eles vão dar em torno aí de 8.000, 8.500, 8.600 fios, a depender do nível de tricostasia que a área doadora oferece. Mas, consideremos aí em torno de mais ou menos 4.000 folículos retirados. Nós vamos furar 4.000 vezes, a equipe vai puxar esses folículos 4.000 vezes, depois a equipe da microscopia vai avaliar 4.000 folículos, depois nós faremos 4.000 covinhas na área receptora e depois nós faremos 4.000 colocações. Então vejam que a gente repete esse movimento 20.000 vezes para um caso de um transplante capilar em que nós retiramos 4.000 folículos. Se nós retirarmos 3.000 folículos, nós vamos repetir esse procedimento 15.000 vezes. Então observem que é um procedimento absolutamente artesanal. E depende também da sincronicidade da equipe. A equipe tem que estar muito sincrônica. É por isso que hoje muitas clínicas que se propõem a fazer transplante capilar não conseguem entregar um resultado interessante para os pacientes e nem conseguem entregar um transplante capilar, porque não consegue fazer o transplante capilar dentro desse delta. O time frame disponível para o transplante capilar, ele acaba sendo inviabilizado se a equipe não trabalha sincronicamente, ou seja, enquanto um está furando, a outra está tirando, essa que está tirando está enviando para o microscópio, logo terminando, enquanto a microscopia vai sendo realizada, o médico vai preparando a área receptora ali naquela região. Nesse momento a equipe já parou para poder almoçar, para poder tomar um café. Assim que o médico termina de fazer esse preparo da área receptora, a equipe já volta colocando. Então, o staff do transplante capilar, ele precisa estar muito bem alinhado para que o transplante aconteça de forma adequada dentro do delta que a gente está propondo para o paciente, ok? Então, é assim, e é importante, pessoal, sempre entender que transplante capilar FUE, ele não é um milagre. O transplante capilar FUE é um tratamento de melhora. Muitos pacientes melhoram mais. Eu falo que existe um ponto ideal perto do qual todo mundo deseja chegar. Quanto mais perto você tiver desse ponto ideal, melhores vão ser os resultados do FUE, que é aquele paciente que reúne aquelas características, uma zona doadora propensa a gerar bastante folículo, uma zona receptora pequena, um couro cabeludo sem fotoheliose, sem fotodano, sem danos crônicos, uma grande quantidade de folículos viáveis, cabelos grossos. Então, quando o paciente está próximo de tudo isso, com certeza ele vai ter um resultado de FUE melhor do que outros que não estão, né? Outros que não estão. E muitas vezes você pode ver resultados de internet, você pode observar resultados de outras clínicas que não são resultados verdadeiros ou são informações que são fake. A gente não trabalha dessa forma. O que a gente está falando aqui hoje nessa live é o que nós falamos para os nossos pacientes. Aqueles pacientes que têm áreas de calvície muito extensas, a gente sempre explica muito sobre a densidade. Imagina você que nós temos uma densidade natural que pode variar entre 126 folículos a 183 folículos por centímetro quadrado. Imagina que num FUE,
Quando você aperta os folículos para colocá-los bem pertinho um dos outros, você consegue ali no máximo 70 a 80 unidades foliculares por centímetro quadrado. Mesmo ficando bom, está ainda muito aquém do que era naturalmente. Então a densidade, ela é uma densidade sempre menor do que era o cabelo natural. Isso a gente sempre explica também para os nossos pacientes e sempre conversamos. Conversamos bastante na nossa consulta e mostramos esses resultados para todos eles e todo mundo trabalha, né? Eu quero mostrar para vocês agora alguns pacientes que nós fizemos FUE. Por exemplo, esse foi um paciente que veio de fora para a gente para poder fazer um transplante capilar, né? E ele nos procurou para fazer um transplante capilar numa zona de grande calvície. Então observa que ele tinha uma perda muito grande da região do couro cabeludo ali, de cabelos. Era uma grande calvície, uma calvície extensa. Nós fizemos todas as medições, submetemos esse paciente à tricoscopia e eu falei para ele o seguinte, olha, nós vamos fazer 2 sessões para poder cobrir você. Uma nós vamos cobrir da linha coronal para frente, ou seja, vamos tratar primeiro a frente, e na outra sessão nós vamos trabalhar a região posterior à linha coronal, estendendo-se para a coroa. Isso nós vamos fazer em 2 tempos, com um intervalo de 9 a 12 meses entre uma sessão e outra. Bom, esse paciente, ele tinha cabelo fino. Eu avaliei a área doadora desse paciente, ele tinha uma área doadora exígua. Mas olha que interessante, durante o procedimento desse paciente, esse paciente ele me deu tanto folículo bom e viável e em grande quantidade que em uma única sessão nós conseguimos cobrir toda a região da calvície dele. Mas isso é com todo mundo? Não é. Foi uma situação que eu fui descobrindo ao longo do FUE. Porque eu já tinha programado 2 sessões para esse paciente. Então veja que interessante, né? Então ele acabou se beneficiando de uma única sessão de FUE. A gente não cobrou nada a mais para poder fazer isso. Foi mais 2 horas de trabalho apenas para a nossa equipe e o nível de satisfação e a necessidade de submeter a um novo estresse cirúrgico relacionado ao FUE foi dispensado. Então, um paciente que ficou muito satisfeito e nós também ficamos muito felizes, e nós sempre ficamos felizes quando nós podemos ajudar ao máximo os nossos pacientes nesse sentido, tá? Então, olha que situação interessante desse paciente. Foi um paciente que nós trabalhamos aí com 4.000 e poucos folículos que eu imaginei que ele não fosse capaz de nos oferecer em termos de tratamento. E esse é o pós-imediato. Quando a gente termina o FUE, você vai embora para casa desse jeito, tá? Com essas bolinhas no couro cabeludo, que nada mais são do que a epiderme e a derme, ou seja, a pelinha que foi retirada junto com o folículo. Essa pelinha, dentro de um período de 7 a 15 dias, ela caduca, ela sofre uma deiscência e cai, tá? Não fica com isso no couro cabeludo ali. Bom, uma outra situação que eu queria mostrar para vocês vejam esse paciente. Esse já é uma outra condição, é um paciente aí de mais ou menos 6 meses de pós-FUE e ele veio porque ele perdeu o topo do cabelo. Então, houve uma rarefação capilar ali na região do topo. E é um paciente já com 59 anos, ele é um paciente grisalho, um paciente com cabelo muito fino e nos procurou para poder fazer um transplante nessa área. Portanto, o transplante dele foi um transplante para aumento de densidade. Esse paciente ele tinha uma área doadora muito boa, uma área doadora bem compatível com a área receptora e nós trabalhamos aí com 3.800, 3.700 folículos e nós conseguimos oferecer uma cobertura bem boa dessa região. Então, se você observar, você pode observar que havia uma rarefação capilar, uma clareira na região do topo e com o transplante capilar nós conseguimos cobrir bem. Por se tratar de um paciente grisalho, nós pedimos sempre que um dia antes de fazer o transplante, esse paciente ele pinte o cabelo. Ele precisa pintar o cabelo para que na hora que eu for fazer a furação, eu consiga visualizar melhor esses folículos e individualizá-los melhor. Detectar o sentido de disposição desse folículo no couro cabeludo para a gente poder estar entrando com a nossa ferramenta, com o punch e poder extrair esse folículo de uma maneira adequada. Então esse é um paciente de 6 meses pós-FUE que já veio apresentando um resultado muito interessante.
E lembrar que os resultados de FUE, a gente sempre fala que o deadline para o FUE é em torno de mais ou menos aí 10 a 12 meses. Por volta de 3 meses, 4 meses, 2 meses, o paciente não vê resultado nenhum, uma vez que aqueles folículos começaram a se desenvolver, deu fio, o fio ele se destacou do folículo, ele entrou em eflúvio telógeno, ele caiu e depois ele começa a se desenvolver novamente, e aí esses folículos não caem mais, né? Quero mostrar um outro resultado aqui para vocês de um outro paciente nosso, olha. Esse é um paciente com 10 meses de evolução. Esse é um paciente também muito jovem, ele tem 34 anos, ele também é de fora, ele é do interior do estado da Bahia, e ele nos procurou porque ele também desenvolveu um quadro de uma calvície extensa, muito forte, muito cedo. E isso incomodava ele se sentia muito envelhecido com essa calvície que se instituiu precocemente, sendo que ele nunca tinha sido submetido a nenhum tipo de tratamento, né? Então, ele nos procurou para a gente poder fazer o tratamento dele, e esse paciente foi a mesma coisa. Nós programamos 2 sessões de FUE, e esse sim foi para 2 sessões. Então, na primeira sessão, na primeira sessão desse paciente, nós tratamos a região anterior. E isso é o resultado que você está vendo aqui, do lado. Então você observa o antes e isso aqui depois de 10 meses na região anterior. E agora, há cerca de mais ou menos 1 mês e meio, nós fizemos a segunda sessão dele para poder cobrir o topo e para poder cobrir a região da coroa, e ainda demos um reforço na região anterior. Mas esse já é o resultado de uma única sessão de FUE. Mas aí você pode estar perguntando, doutor, mas por que o senhor não pega esses folículos e distribui esses folículos ao longo de toda a área da calvície extensa? Porque o grande segredo, né, talvez o target, a chave, né, no tratamento hoje dessas calvícies extensas, seja a palavra densidade. Densidade, né? E aí, o que acontece? Vale muito mais a pena nós pegarmos os folículos que nós retiramos e colocarmos esses folículos bem juntinhos e cobrirmos uma área menor com bastante densidade do que nós distribuirmos esses folículos extensamente pela área receptora e a gente não vê nenhum tipo de cobertura. Muitos pacientes às vezes pedem isso. E o que eu faço durante a minha avaliação clínica prévia ao FUE é explicar para o paciente e convencê-lo de que é muito mais apropriado ele trabalhar com uma densidade capilar melhor numa área menor e depois, num segundo momento, no segundo tempo cirúrgico, ele fazer a outra área. Então, esse foi um caso em que nós fizemos. Nós fizemos um primeiro transplante nesse paciente em janeiro de 2020 e fizemos agora em julho de 2021 a segunda sessão dele. Ele está bem feliz, está bem contente, ele não tirava fotos e colocava em redes sociais como ele está fazendo agora. Então hoje ele se sente muito mais rejuvenescido e está aí pousando de playboy com o seu cabelo novo e ainda com cabelos que ainda virão pela frente, né? Então, pessoal, esses são casos, olha, esse daqui é um caso também bem interessante de uma calvície extensa, de um paciente já com 12 meses de evolução de um FUE. O caso desse paciente também é um caso interessante. Por que é um caso interessante? Ele era um grande calvo, é um paciente de 44 anos, 45 anos, ele é um grande calvo e ele ficou com um aspecto muito envelhecido depois que ele perdeu os cabelos, né? E ele nos procurou exatamente para poder fazer esse tratamento. A mesma coisa, nós abordamos esse paciente, explicamos para ele a necessidade de uma segunda sessão complementar para tratar uma área maior e programamos tratar primeiro a região da frente e depois, no segundo momento, estender para a região ali posterior. Mas esse paciente também, durante o transplante dele, ele nos deu tanto folículo, que nós conseguimos cobrir toda a área dele. Então nós tratamos toda a região de calvície, nós fomos distribuindo. Mas ele está tão animado e tão empolgado que ele quer fazer uma segunda sessão de FUE para a gente poder fazer uma cobertura
para a gente poder aumentar agora a densidade na mesma área que nós tratamos. Então isso é possível. É possível porque se a gente consegue cobrir toda a área receptora e no segundo momento o paciente deseja fazer um aumento de densidade, a gente faz um novo transplante cobrindo novamente toda a área receptora. É claro, com algumas nuances, preservando e priorizando algumas áreas, mas isso é possível. Então esse paciente é um paciente que vai fazer agora, ao longo desse segundo semestre de 2021, a segunda sessão dele para a gente poder aumentar a densidade onde nós tratamos, tá? Então, talvez você deve estar se perguntando, mas doutor, por que você está mostrando casos de grandes calvícies? Porque, pessoal, esses casos são os casos que ninguém mostra. Todo mundo mostra a entradinha, todo mundo mostra áreas de aumento de densidade capilar, todo mundo mostra, às vezes, a cobertura de uma coroa, mostra coberturas de área que já tem cabelo, reforço de linha anterior. Então, esses são casos que todo mundo mostra, mas eu quero desafiar aqueles que fazem transplante FUE para fazer isso aqui, para mostrar as grandes calvícies, como que são os teus resultados nas grandes calvícies. É isso que eu quero ver de você, médico que transplanta, que faz FUE e que não mostra os resultados das tuas grandes calvícies, que são as mais difíceis de serem tratadas, que mais envolve a perspicácia e a acurácia e a técnica cirúrgica do cirurgião, porque as outras não são difíceis de fazer. Com 2.000 enxertos, 2.300 folículos, 2.500 folículos, a gente faz trabalhos maravilhosos. Mas e nessas grandes calvícies, com áreas exíguas e áreas receptoras muito exigentes? O que você faz? Portanto, pessoal, o recado é: não se surpreendam com qualquer resultado que vocês possam de repente estar vendo na internet. A nossa função, sobretudo, como médicos, além de tratar, oferecer o resultado, também é promover educação na área médica, né? E mostrar esses resultados de grandes calvícies, colocar as nossas dificuldades, mostrar o nosso planejamento cirúrgico, isso também faz parte da nossa educação médica, conteúdo de qualidade oferecido para você. Ok? Muito bom, muito bom, muito bem. Quero agora partir para o encerramento da nossa mini live, que na verdade hoje não foi uma mini live, acabou se tornando uma big live, né? Uma giga live, se a gente for usar os termos aí do FUE. Mas nós vamos encerrar hoje a nossa sexta mini live do nosso programa Wine Skin Mini Lives, transmitido diretamente aqui para você do Vale dos Vinhedos do Rio Grande do Sul. Tá? Nós já abordamos melasma, pele e menopausa, acne da mulher adulta, falamos de calvície feminina, harmonização facial e hoje nós falamos de transplante capilar FUE. Transplante capilar FUE. Se você gostou, se você achou interessante essas informações, dá um like aqui e envia esses comentários para o teu amigo, para a tua amiga que está precisando passar por uma avaliação para submeter a um transplante capilar. E como não podia ser diferente, estando aqui no Vale dos Vinhedos e como nós temos feito todos os dias no final das nossas lives, hoje eu quero finalizar também te dando uma dica de vinho. No primeiro dia nós falamos sobre viticultura, no segundo dia sobre vinificação de tintos, no terceiro dia vinificação de brancos. Nós falamos depois sobre vinificação dos espumantes, falamos sobre o terroir da champanhe, as características especiais. Ontem nós falamos sobre como é feito um espumante pelo método tradicional, pelo método champenoise, e hoje nós vamos falar como é feito um espumante pelo método Charmat, Então nós falamos que os espumantes eles podem ser feitos através de dois métodos. Um método é o método champenoise, que é o método tradicional realizado na champanhe. Mas nós temos um segundo método, que é um método, digamos assim, paralelo, mas não com menos qualidade, chamado Charmat. Os 10 passos, os 10 passos para a confecção de um bom espumante pelo método Charmat são muito parecidos com os do champenoise. A colheita, que é a vindima, ela também é feita de forma manual, ou ela é feita de forma manual, ou ela é feita de forma automatizada, geralmente ali em setembro e em outubro na Europa e entre janeiro e março aqui no Brasil, de maneira controlada.
Essas uvas que são coletadas no vinhedo, elas são levadas para prensagem, de forma tal que cada tonelada de uva colhida, ela gera 800 litros de vinho, e esse suco de uva resultante dessa prensagem vai para os tanques de inox para poder passar pela primeira fermentação. Nessa primeira fermentação, o açúcar da uva é convertido em álcool mais CO2 mais aumento de temperatura, tá? Depois, esses tanques eles são misturados, esse líquido ele é misturado, que a gente chama de assemblagem, que é uma mistura das amostras, e aí no caso do espumante já vem a segunda fermentação. A grande diferença do método Champenoise para o método Charmat é que a segunda fermentação no método Champenoise, ela acontece dentro da garrafa, é onde são produzidas as bolinhas, né? Já no método Charmat não. No Charmat, eles transferem desses tanques de fermentação para tanques chamados de autoclaves, tanques que são capazes de suportar altíssimas pressões. E ali dentro desses tanques autoclaves é que no método Charmat vão se formar as bolinhas do espumante, as bolinhas da champanhe. Então essa é a primeira grande diferença. Depois ele vai para o envelhecimento. Se no método Charmat a vinificação, a formação dessas bolhas, a segunda fermentação acontece dentro desses tanques de autoclavagem, portanto, as etapas de remoagem, que é o período em que é necessário girar as garrafas, e o degorgement, que é tirar aquele sobrenadante, a borra que ficou acumulada na ponta da garrafa, são dispensáveis. Depois é retirado, é transferido para a garrafa, né, desse tanque de autoclave, é transferido para a garrafa, adicionado ou açúcar, ou um xarope de vinho, ou um xarope de beterraba, colocado o rótulo e colocado a rolha, e ali dentro ele fica menos tempo. Olha, não sei se vocês se lembram de ontem, mas para a produção de uma champanhe é necessário sempre 3 uvas, né? Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Meunier. Já no método Charmat, várias outras uvas são permitidas para a produção do espumante, como a Riesling, como várias outras uvas podem ser utilizadas, ao contrário do método Champenoise, que nós temos sempre aquele processo bem engessado, fixo, legislado e fiscalizado, porque senão não pode receber o nome de champanhe, né? E por fim, então tá aqui, eu coloquei aqui para vocês de novo as etapas, né, para a produção do espumante pelo método Charmat. Número 1, a colheita, como é feita. Número 2, é levado para a vinícola, todas as caixas de uva e submetido à prensagem. O suco extraído dessa prensagem vai para esse número 3 aqui, que é a fermentação. Depois, os tanques de inox, eles passam por uma mistura desse mosto, desse líquido, né, que é chamado de assemblagem. Depois é realizada, vejam só, uma pessoa extraindo ali um líquido de um tanque de autoclave, onde acontece a segunda fermentação. Nessa segunda fermentação é que são produzidas as bolinhas, né, do espumante do champanhe. E depois os outros processos são parecidos com o processo Champenoise, exceto a remoagem, né, o giratório das garrafas, que também não acontece, e o degorgement, que é a retirada da borra que fica ali no gargalo das garrafas. Depois os outros processos são parecidos, ok? Muito bom, muito bem. Quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui na nossa live, nessa feliz manhã de quarta-feira do dia 25 de agosto, tá? E espero que tenha sido produtivo. Agradeço mais uma vez. E amanhã, na quinta-feira, nós falaremos sobre um assunto super bacana, que é sobre qual colágeno é melhor para você. Então amanhã, quinta-feira, dia 26 de agosto, não percam, das 7 às 7h30, no @drjosevitor, a nossa 7ª live do nosso programa Wine Skin Mini Lives, direto aqui do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, um bom dia a todos.